Em Lucas capítulo 18, Jesus traz uma parábola e eu quero me deter contigo uns minutinhos. Quero mergulhar contigo nessa palavra, e é uma parábola, por alguns instantes. Lucas capítulo 18, o verso 1 diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Pai, abençoa a Tua palavra nessa noite, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, que possamos, Senhor, ser ministrados mais uma vez por Ti. Seja o nosso mestre nessa noite. Alcança, Senhor, os nossos corações, alcança cada um desses, Pai, que está distante, do outro lado dessa câmera. Alcança-os com Teu Espírito e ministra-os, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele ensina uma parábola, e o contexto dessa parábola, se porventura você não está familiarizado, Jesus, no final do capítulo 17, ele está falando sobre o fim dos tempos. Ele está falando sobre a sua vinda, quando virá o reino dos céus, tanto que ele diz no verso 30 do capítulo 17, ele diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ele estava falando sobre como os dias de Noé, e ele estava explicando como aconteceriam nos últimos dias. E então ele inicia uma parábola. Ele diz: eu vou contar para vocês uma parábola, e essa parábola ela tem duas intenções. A primeira delas é que vocês devem de orar sempre, e a segunda delas é que vocês nunca desanimem. Jesus utiliza duas palavras fortes: sempre e nunca. Sempre conectado à oração e nunca conectado ao desanimar. Ele diz: nós oramos sempre, e em relação a desanimar, nunca. Então nós temos uma ação, nós temos uma responsabilidade a partir disso, nós temos um comprometimento com Cristo a partir dessa parábola. Ele diz: bom, eu vou ensiná-los uma parábola, e vocês precisam orar sempre e nunca desanimar. De novo eu digo, duas palavras fortes, duas palavras que significam muito: orar sempre, desanimar nunca. Porque são duas coisas que acontecem, são duas coisas que nós muitas vezes paramos de orar e muitas vezes desanimamos. Mas note que Jesus, ele inicia a parábola, e toda a parábola dele, ele não fala de oração, ele fala justamente do desânimo. E é interessante que ele faz isso, porque oração é uma coisa que eu e você escolhemos fazer. Nós podemos desanimar de orar, mas orar e orar sempre é uma escolha minha e sua, porque nós podemos orar em qualquer tempo, em qualquer momento. Nós podemos orar em voz alta, podemos perder a voz e continuarmos orando. Nós podemos estar cheios de coisas para fazer ou totalmente ociosos. Nós podemos orar sempre. É uma escolha que eu e você fazemos, é uma escolha que eu e você temos por fazer, e quando nós optamos e escolhemos assim, nós podemos viver os benefícios dessa oração. Mas tem um outro negócio, tem um negócio que é o desânimo. Nós acabamos muitas das vezes desanimando, e Jesus diz: não, desanimar nunca. Nós não podemos desanimar, nós não podemos perder o ânimo. E aí então ele nos conta uma parábola, e olha o que ele diz. Ele fala assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Eu pedi que a galera ligue a luz, porque ligando a luz eu consigo enxergar melhor a câmera. Por favor, só ligar as luzes daqui, que para mim fica mais fácil. Aí, top, te agradeço. Olha a parábola interessante que Jesus, ele conta sobre o desanimar, ou o não desanimar. Ele diz assim: eu vou contar para vocês de um juiz
Nós estamos com um amigo aqui, um morcego, que ele veio nos visitar hoje. Ele está rodando por aqui. Se você vê-lo, talvez ele pode passar por aí na sua câmera. Ele decidiu entrar hoje. Mas Jesus, ele conta nessa parábola, diz o seguinte. Agora ele passou na frente de vocês, não passou não? Agora acho que foi, né? Deixa eu voltar aqui, porque senão não vai dar certo. Jesus, para falar de ânimo, ele diz o seguinte: tem um juiz, e esse juiz é mau, ele não é justo, ele é um juiz mau, e ele faz injustiças, ele comete muitas injustiças. E tem uma mulher, uma viúva, que ela tem uma causa, e ela apresenta esse juiz, e o juiz ele opta por não julgar a causa, ele opta por não dar bola para essa causa, e ela fica insistindo, e o juiz não está nem aí para a causa, ele não está nem aí para essa mulher, para essa viúva. E aí então Jesus diz o seguinte, chega uma hora onde ele diz, cara, não dá, essa mulher ela está me molestando, eu preciso responder, eu preciso falar para ela, porque ela está me molestando e molestando demais. E aí Jesus fala no verso 6, então o Senhor disse, ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Jesus ele diz assim, primeiro, olha, eu achei sensacional o que Jesus ele fala, ele diz assim, tem um juiz iníquo, ele é mau, e ele não está nem aí para as pessoas. E aí a viúva vem, pede a sua causa e ele não dá bola, só que ela fica insistindo, e ele fica postergando, empurrando, mas ela vem, até o momento que o juiz diz, tá bom, eu vou fazer. Só que Jesus compara esse juiz iníquo ao justo juiz, a Deus, e ele diz assim, em outras palavras, mesmo o juiz que é mau, e que empurra com a barriga, ele vai atender, quanto mais ao Deus que é justo juiz, quanto mais a Deus que ele é justo na sua causa. Ela pode demorar, mas ele vai atender, pode não estar acontecendo agora, mas ele vai atender, ele vai chegar até você com a resposta. E aí de novo, ele diz no verso 6, ouça bem o que disse o juiz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Será que Deus não vai responder a minha e a sua oração, enquanto nós clamamos de dia e de noite? Será que Deus não está ouvindo o clamor da nação e do mundo, ao longo de um ano de pandemia? Será que Deus não está ouvindo o nosso clamor, quando um ente querido nosso está lá, num hospital enfermo? Será que Deus não ouve o nosso clamor, quando nós em lágrimas levantamos a nossa voz e clamamos a Deus, e parece que nós não temos resposta? Será que Deus não está ouvindo? Será que Deus não ouve? Jesus aqui ele diz assim, sim, Ele ouve aqueles que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, embora pareça que a resposta não esteja vindo, embora pareça que parece o céu fechado, de que Deus não está ouvindo, de que não existe resposta que vem, parece, é que nós temos, quando oramos, nós temos pelo menos 3 respostas. Talvez você possa achar mais, mas nós temos pelo menos 3 respostas que nós temos da nossa oração. A primeira delas é a que nós mais gostamos e que nós estamos familiarizados, que nós amamos quando ela vem. A segunda, nós não gostamos muito, e a terceira, nós adoecemos quando a recebemos, na maioria das vezes. Mas quando nós oramos, nós podemos ter 3 respostas. Sim, a nossa oração. Não, a nossa oração. E não agora. São 3 respostas que Deus fala conosco, que nos devolve quando nós clamamos.
A primeira nós amamos ouvir, a primeira nós desejamos ouvir, a primeira nós esperamos ouvir todas as vezes que nós clamamos. Afinal, quando nós vamos pedir algo para Deus, nós não pedimos na expectativa de não receber. Quando nós clamamos a Deus, nós temos a expectativa de que Deus nos responda. Então nós vamos clamando, esperando a resposta de Deus de sim, que Ele venha responder a nossa oração, que Ele venha dizer: sim, meu querido, é isso mesmo, bora lá, deixa comigo, eu vou responder. Mas nós também temos a resposta de não. E essa resposta de não nós sofremos quando recebemos, porque nós pertencemos a uma geração que tem dificuldades de ouvir não. Nós pertencemos a uma geração que, quando nós ouvimos o não, nós ficamos mal, porque nós acostumamos a ter as nossas necessidades supridas por todos, e se não são supridas, nós ficamos mal. Quando nós não de fato recebemos aquilo que nós esperamos, nós ficamos mal. Nós de fato somos uma geração mimada. Nós somos uma geração que gosta de ser mimada e tem dificuldades de ouvir não. Mas Deus também fala não. Mas além das outras duas respostas, de que Deus diz sim e diz não, muitas das vezes Ele diz agora não. E é nessa hora que muitas das vezes nós desanimamos. Porque, de novo, assim como nós não gostamos de ouvir não, nós igualmente odiamos o agora não. Porque nós também fizemos parte de uma geração imediatista, que nós queremos as coisas agora, do nosso jeito, no nosso momento. Quando nós clamamos, a resposta tem que vir, e quando ela não vem, nós deitamos no chão, esperneamos, porque nós queremos a resposta. E Jesus aqui, Ele nos instrui e Ele diz: nós precisamos orar sempre e nunca desanimar. Então, orar é sempre, desanimar é nunca. Só que o desânimo nos faz adoecer. A falta de resposta dos céus nos desanima, e nos desanimando nos faz adoecer, nós ficamos mal. Porque nós não entendemos o que está acontecendo. Afinal, a causa é justa. O que eu tenho para apresentar é justo, assim como essa mulher, essa viúva, essa pobre viúva que não tinha ninguém por ela, ela chega a um juiz que é iníquo, e ele não responde, e ela fica insistindo, e insistindo, e insistindo, até que o juiz diz: tá, não aguento mais, essa mulher vai ficar me incomodando, eu não quero fazer isso, mas eu vou responder para ela, porque ela não vai parar de me incomodar. Jesus, Ele responde: Deus que é justo, será que Ele, sendo justo, não vai responder para você? Então não pare, não desanime, continue pressionando, continue clamando, continue pressionando, continue clamando, continue pressionando, continue clamando, porque orar é sempre, desanimar é nunca. É um desafio enorme, ele é enorme, porque Provérbios já diz isso: a esperança adiada faz adoecer o coração. É um desafio enorme, e por isso Jesus, Ele encerra a parábola dizendo isso. Olha que interessante, Ele diz assim, no verso 8: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Só que este depressa é no tempo dele, não é no nosso. O depressa dele não é o depressa nosso. Aquilo que ele entende como sendo rápido, talvez não seja o seu rápido, e na maioria das vezes não é. E aí Jesus, Ele encerra dizendo assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, e lembra, Ele estava falando de fim de tempo, Ele estava preparando o fim do tempo. Ele diz: eu estou falando para vocês uma parábola para orar sempre e não desanimar. E Ele encerra a parábola dizendo assim: e quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Porventura as pessoas continuarão firmes, orando sempre e desanimando nunca? Quando o Filho do Homem chegar na terra, Ele encontrará porventura fé? Porque este processo de fé, e nós somos o povo da fé, nós somos o povo, os descendentes espirituais de Abraão, o pai da fé. Mas deixa eu lhe explicar um negócio: fé, ela só é requerida quando nós não temos as coisas. Fé, ela só é requerida quando nós não vemos, porque fé é justamente isso, é a esperança das coisas que nós não vemos, é a certeza de algo que nós vamos ter, mas que nós ainda não temos, e por isso requer fé. Porque se nós tivéssemos as respostas, nós não precisaríamos de fé. Se nós tivéssemos Deus respondendo todas as coisas o tempo inteiro, todo momento, toda hora, tudo aquilo que a gente pede respondendo, nós não precisaríamos de fé. Nós precisamos justamente de fé, porque existe em alguns momentos um delay de resposta.
Existe um momento onde nós precisamos confiar em Deus, e isso é fé. É você colocar a sua confiança em Deus, entendendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele, no seu tempo, Ele vai responder. Para isso, não é que eu vou desistir, eu vou continuar pressionando, eu vou orar sempre. E eu vou desanimar? Nunca. Mas eu vou orar sempre, eu vou clamar ao Senhor, eu vou bater nas regiões celestiais. Mas a resposta, ela parece não estar vindo. Não importa, eu preciso orar sempre. E é por isso que Jesus conta essa parábola: orar sempre e desanimar nunca. Nota que em nenhum momento da parábola, ele conta uma parábola para dar duas razões. Eu vou contar uma parábola por essas duas coisas: ore sempre e desanime nunca. Mas durante toda a parábola ele não fala de oração. E eu falei isso na introdução. E por que ele não fala da oração? Porque, de novo, oração teoricamente é óbvio, meu e seu. Deveria de ser óbvio, nós precisamos orar. Nós precisamos falar a Deus. O problema é que muitas das vezes nós nem oramos, porque nós desanimamos na oração. E por isso Jesus, então, ele foca a sua parábola no desânimo. Nós não podemos desanimar, nós podemos continuar clamando, precisamos continuar clamando, precisamos continuar bombardeando. Cara, mas alguns têm caído, nós temos perdido alguns soldados pelo caminho, é verdade, nós estamos em meio a uma batalha, mas nós precisamos continuar pressionando, nós precisamos continuar clamando, nós precisamos continuar com os nossos olhos aos céus, clamando ao Senhor. E no final, porventura, ele encontrará fé na terra. Porventura ele vai encontrar pessoas que, mesmo não vendo nada, continuam firmes. Eu lembro um dia, eu estava orando, eu dizendo: Deus, eu queria ver coisas, eu queria ver sinais, eu queria ver respostas, eu queria ver milagres, porque eu acredito que se eu começasse a ver um monte de milagres, se eu começasse a ver a tua mão vindo, coisas acontecendo, pessoas sendo curadas, sei lá, um monte de coisa doida, eu acredito que a minha fé iria explodir. Eu acredito que a minha fé iria ir para um outro nível, se eu começasse a ver a tua mão movendo. E essa foi a minha oração naquele dia. Eu abro a palavra do Senhor em Mateus, onde o evangelista diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram o milagre, mas ainda assim creram, ainda assim tiveram fé. E por que isso é importante? Porque, e aí o evangelista cita em Mateus cita, de que o povo de Israel viu muito milagre. Ele viu comida cair do céu, ele viu o mar vermelho abrir, ele viu Deus transformar água amarga em água doce, ele viu muito milagre, era coluna de fogo, era nuvem de sombra, ele viu Deus operando sinais ao longo de 40 anos, e ainda assim foi um povo incrédulo. Porventura, Deus encontrará fé na terra quando Jesus voltar. Essa fé, ela só vai existir a partir de uma igreja perseverante, de uma igreja que persevera em meio às dificuldades, de uma igreja que fica batendo nas portas dos céus. E ele diz que ele vai responder, ele diz que sim. Puxa, se aquele juiz iníquo responde, será que Deus não vai aos seus escolhidos que lhe clamam de dia e de noite? Será que ele não, no seu tempo, não lhe responderá? É claro que ele responderá, mas a pergunta é: quando Cristo voltar, encontrará fé na terra? Quando Cristo voltar, ainda existirão pessoas clamando, que continuam com o seu coração voltado a Ele, em meio às dificuldades, em meio às provações? Nós hoje estamos vivendo uma grande provação a nível de mundo. Faz um ano que nós estamos vivendo essa realidade. Faz um ano que nós temos clamado, faz um ano. Às vezes parece que a coisa vai acontecer e depois nós temos dificuldades. Só que Jesus, Ele não nos deixa escolha, Ele não nos abre uma possibilidade qualquer, Ele faz uma afirmação. Estamos vivendo os tempos do fim, então tá, nesse tempo do fim, você tem uma coisa a fazer, ou duas: orar sempre, desanimar nunca. Orar sempre, desanimar nunca. Não é opção desanimar,
Não é opção desistir, não é opção voltar para trás, não é opção recuar. Agora nós avançamos, agora é hora de avançar, agora é hora de ir para frente, agora é hora de levantar a cabeça e de ir para frente. Mas as coisas parecem que não estão acontecendo. Levanta a cabeça e nós vamos marchar, e nós vamos marchar, e nós vamos marchar em fé. Parece que as coisas não estão acontecendo, caminha para frente, nós vamos marchando, porque nós temos duas coisas a fazer: orar sempre e desistir nunca. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo aquele que crê contra a esperança, nós somos o povo aquele que tem a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não estão diante dos nossos olhos, mas nós cremos e nós caminhamos. E vai chegar um momento que o Senhor vai vir, e vai chegar um momento na sua hora que o Senhor vai vir e vai responder. Nós não temos o sim do Senhor ainda, mas nós não temos o não do Senhor. O que nós estamos vivendo é o ainda não. Então, quando nós estamos vivendo o ainda não, é hora de nós perseverarmos, é hora de nós clamarmos, e de nós perseverarmos, e de nós perseverarmos, até que a mão do Senhor venha sobre a nossa casa, que a mão do Senhor venha sobre a nossa vida, e que nós possamos experimentar do seu milagre. Amém? Eu quero orar contigo. Jojo, me ajuda por favor. Eu quero orar com você nessa noite, e talvez no seu coração você esteja desanimado, talvez no seu coração você esteja pensando até desistir da sua fé. Essa é a hora de você levantar a cabeça, e de como essa viúva da parábola, que estava diante de um juiz iníquo, e ela recebe a sua resposta, quanto mais você que está diante do justo juiz. A resposta virá. O que nós não podemos é parar de orar, e não podemos desanimar. Nós não podemos parar de orar, e não podemos desanimar. Estamos em meio a uma guerra. Levante a cabeça, levante a cabeça, e vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, para que Ele venha em nossa direção, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, por cada casa, por cada lar. Senhor, se porventura alguém está desanimado, se porventura, Senhor, alguém está cabisbaixo, se porventura, Senhor, alguém está cansado de bater e de pressionar e de não ver nada se abrir, Papai, nessa noite nós nos unimos como igreja, nós nos colocamos como um cordão de 3 dobras, nós nos colocamos como um cordão de 3 dobras, e nos colocamos junto com o nosso irmão, e clamamos a Ti, Senhor, venha sobre nós, para que nós venhamos a continuar marchando e continuar caminhando, experimentando, Senhor, da Tua glória, experimentando do Teu ministrar, experimentando, Senhor, do fluir do Teu Espírito nas nossas vidas. Papai, talvez hoje nós não estejamos recebendo a resposta, mas saber que Tu está conosco já é suficiente para nós continuarmos nessa jornada. Sentir a Tua presença, Senhor, inundando o nosso coração, já é o suficiente para nós seguirmos em meio às provações, porque é uma promessa Tua de que Tu estaria conosco ainda que nós estivéssemos no meio do vale da sombra da morte, e é disso que nós precisamos. Precisamos Te sentir em meio a este momento, que Tu está conosco, que nós não estamos só, que nós damos as mãos e caminhamos juntos nessa jornada. Pai, se conosco, se conosco. Papai, eu quero encorajar esse meu irmão, essa minha irmã, que não pare de orar, que não pare de orar, que não desanime nunca, que ore sempre, que clame ao Senhor, 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 porque o justo juiz, Ele virá, Ele virá. Ele virá. A palavra do Senhor nos afirma que Ele virá sem demora, Ele virá no seu tempo, Ele virá. O que nós não podemos é deixar que desapareça a fé na terra. Nós precisamos lançar a nossa confiança nele. Pai, vem sobre nós, vem sobre nós,
Vem, Senhor, em nós, vem sobre nós. Recolhe, Senhor, essas lágrimas, Pai. Recolhe essas lágrimas. Recolhe, Senhor, a lágrima do cansado. Fortalece as mãos, Senhor, que estão vacilantes, os joelhos vacilantes. Fortalece, fortalece, Papai. E que sigamos adiante. E que sigamos adiante neste tempo, vivendo, Senhor, e experimentando a realidade do Teu reino. Sê conosco e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, levante a cabeça, levante a cabeça. Este é o tempo, por mais difícil, por mais complicada que seja a provação que você esteja passando, e por mais que você esteja tendo algumas dificuldades, talvez você tenha tido algum revés, alguma baixa, levante a cabeça. Jesus nos instrui de forma enfática: orar sempre, desanimar nunca. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão. Chegaremos ao fim, e no dia de Cristo, quando voltar, sim, encontrará fé na terra, porque existe um povo que perseverou até o fim. Perseverou até o fim. Querido, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que a mão do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. E nos encontramos, seja nos GFs, seja na oração na quinta-feira, aonde pudermos nos ver, ali nos veremos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.